Manhã começa repercutindo os momentos tensos no bairro Felipe Camarão, gente. 2 ônibus foram incendiados durante um protesto realizado por populares no bairro de Felipe Camarão. Segundo informações, o fato foi motivado pela morte de um jovem do bairro após, de acordo com a nota divulgada pela Polícia Militar, ele ultrapassar o bloqueio policial. Ainda na nota, a PM esclareceu que durante a ação foi visualizada uma arma de fogo em posse do suspeito, o que deu início a um acompanhamento tático pela PM. Em determinado momento, houve disparos de arma de fogo. A Secretaria de Segurança Pública e o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar divulgaram notas oficiais para esclarecer os detalhes do ocorrido e as ações de resposta das forças de segurança. Segundo essas notas, o incêndio é um caso isolado e não tem relação com o crime organizado na capital potiguar. Após esse incidente, o policiamento na região foi reforçado e tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, elas seguem aí monitorando o bairro para assegurar a proteção da população. Show de horrores, pessoal. A pergunta que não quer calar: por que o homem que estava na moto furou a barreira policial? Segundo, a gente vai tomar como verdade tudo que está sendo dito pela Polícia Militar nesse momento, apesar de saber que ainda está em investigação. Se o cara atirou contra a polícia, a única forma de se retaliar é atirando também. Então a polícia cumpriu seu dever em se manter viva e matar quem tentou matá-los. Isso é tão elementar, pessoal, que não dá para entender, não tem nenhum tipo de justificativa qualquer protesto por parte da população, a menos que seja conivente com esse tipo de atitude com o crime. Se a gente tivesse visto lá em Felipe Camarão um duelo entre facções ou entre bandidos e tivesse uma morte, não teria gerado 1% da repercussão que gerou. A repercussão foi gerada porque quem matou foi um policial, provavelmente. Foi um policial no exercício do seu dever, depois de uma pessoa ter furado uma barreira policial. A população tem que lembrar que bandido não usa crachá, bandido não tem nenhum luminoso na sua testa dizendo que é criminoso. Então, quando a polícia está fazendo algum tipo de barreira, no mínimo, eles têm que se precaver por uma possível atuação de criminoso. Se era um bandido ou não, isso aí, claro, as investigações vão dizer, mas se ele furou a barreira, e mais do que isso, se ele atirou contra policiais, pessoal, não tem o que se discutir, ele tem que ser morto. Então a polícia agiu bem nesse caso. O que também é importante que se fale é que o Corpo de Bombeiros foi utilizado, Virginia e Lice, quando estavam chegando lá para fazer debelar as chamas do ônibus que foi queimado por algumas pessoas que lá estavam. Esse ônibus já estava atingindo inclusive imóveis do lado, comércios e até residências. Então eles foram impedidos de trabalhar e de ajudar a própria população. Então, a quem essas pessoas estavam, de quem essas pessoas estavam recebendo ordens? Esse realmente é o tipo de caso que precisa de que justifica, no caso, uma rebelião por parte de populares. A gente não pode generalizar porque era um grupo pequeno de pessoas, não pequeno, mas menos de uma centena de pessoas. A gente está vendo imagens aqui. Para quem nos acompanha pelo YouTube, é possível ver algumas imagens. É claro que choca, claro que as pessoas podem ter algum tipo de amizade com a pessoa que morreu, mas se furou uma barreira policial, infelizmente, ele agiu errado. Há alguns rumores, Virginia, rapidamente, algumas informações preliminares, que dão conta de que ele teria acabado de comprar a moto e teria furado a barreira porque não tinha placa e estava com medo de perder a moto. Essa versão não se justifica, pessoal, nem se sustenta, porque ninguém que está com a moto recém-comprada tem medo da polícia, né? Desde que você tenha comprado essa moto de maneira lícita. Olha, meu Júlio caro, meu caro Júlio Pinheiro e meus caros ouvintes. Minha gente, a polícia erra num detalhe. Nós já estamos aí há mais de 12 horas desse ocorrido e nós não temos ainda o nome da vítima e nem quem foi essa vítima. Se é que é vítima, né? Que é vítima, da pessoa envolvida, do fato, né? A vítima do fato. Temos um caso que está sendo propagado aqui pela polícia com todas as justificativas, mas nessas justificativas, as notas que saíram da Polícia Militar, tanto via PM quanto por Corpo de Bombeiros, nós desconhecemos ainda quem foi essa pessoa que foi morta após essa barreira policial, porque já dava para a gente ter uma ideia do perfil dessa pessoa. Então, se a polícia não trouxe ainda, a gente espera que a transparência nesse caso ela ocorra para que a sociedade comece a acompanhar um caso que vai ter uma repercussão, Júlio Pinheiro, porque na hora em que houve uma reação da população, da forma como aconteceu, nos remete aí a casos anteriores que nós já vivemos em Natal.
naquela mesma forma de agir daquele 11 de fevereiro, não, 11 de março, né? 11 de março, quando... Foi 14 de março, né? Quando o Rio Grande do Norte viveu dias terríveis. Então, quem está acompanhando o caso, logo remete a esse fato. Tanto é que a polícia diz que não há ligações com facções. A nota da polícia diz isso, mas não esclarece quem é essa pessoa que foi vítima aí dessa abordagem policial, que furou a barreira, que na troca de tiros acabou perdendo a vida. A polícia ainda faz uma referência aí que ele teria batido a moto num veículo, caiu no chão e aí ele morreu disso, não foi nenhum tiro, né, na verdade. Pois é, então isso aí tem que ser dito, porque não está claro se houve disparos que atingiu essa pessoa ou não. Então é essa transparência que ainda não veio complementada das informações que saem nesse momento na Polícia Militar. Nós estamos acompanhando o caso, são 2 ônibus, a população reagiu aí de uma forma que a gente lamenta profundamente, né? Lamenta e condena, que é você atirar contra uma viatura do Corpo de Bombeiros, Júlio Pinheiro, atirar pedras, né? Não, porque e a viatura... capacete, eles queriam lá ajudar. Foi um clima de guerra dentro de né? Felipe Camarão ontem à noite, a gente está assistindo. É ali próximo a uma área de feira, porque as bancas da feira ainda estão montadas ali no bairro, a gente vê nas imagens, e as pessoas na rua apedrejando o carro, a viatura que foi lá do Corpo de Bombeiros para apagar um fogo que poderia ter atingido a casa de qualquer um, não é, Júlio Pinheiro? Sim. Além da reação dos ônibus queimados, aquele fogo que estava concentrado nos ônibus, ele poderia se espalhar aí e atingir residências e pessoas que não têm nada a ver com essa história. Então é um clima tenso, é um bairro que tem aí características aí de outros confrontos anteriores, né, com a polícia militar. A polícia acertou na hora que afastou os policiais, porque a nota também diz que os policiais envolvidos na operação foram afastados. Isso já dá uma resposta à comunidade, mas a gente precisa saber quem foi essa pessoa que morreu ontem após esse episódio que envolveu policiais militares. Se eles foram afastados é porque a polícia quer dar esclarecimentos para dar uma resposta a todos nós, mas que traga, Júlio, com transparência. Agora um ponto de discordância, Virgínia, com relação a esse afastamento. Eu não vejo esse afastamento como benéfico, eu acho como, expõe os policiais que participaram da ação, mas claro, Júlio, não é um mas você julgamento. acaba dando uma resposta para aquela comunidade que teve uma reação na noite de ontem. Uma reação violenta que destruiu 2 ônibus, que hostilizou então vamos falar militares. Quem foi essa vítima? Pois é, deveria ser dito. Eu já procurei, já liguei para algumas fontes agora de manhã, porque a gente não está aqui para fazer perguntas, a gente está aqui para trazer informação, mas ainda não tivemos uma resposta oficial da polícia para dizer quem foi essa vítima e o que é que aconteceu nesse episódio. O ITEP já tem condições de dizer se houve perfuração, se essa vítima foi atingida por algum tiro ou se ela morreu só do impacto da moto. A polícia diz que teve disparos de tiro. Teve disparos, mas não também, foi atingido. mas ela não diz essa frase, não foi atingido. Ele disse que ele morreu devido, que morreu devido à queda. Mas o que eu tenho isso é uma avaliação pessoal, claro, não entendo sobre os protocolos da segurança da polícia militar, o que é que tem que ser feito nesse tipo de procedimento. Mas a partir do momento em que você afasta os policiais envolvidos e você dá isso como uma satisfação à sociedade, eu vejo que você está emparedando o agente de segurança. Você está dizendo, olha pessoal, eles podem estar errados aqui, eu vou colocar. Então o que vocês estão fazendo aí tem justificativa. Mas o afastamento não fala não é um julgamento de culpa, de participação deles. Eu concordo que não seja, mas sendo que para a sociedade, tá vendo? Até os policiais já foram afastados porque estão vendo como é que foi. Talvez eu acho que isso seja uma atitude. Vou interromper, Júlio Pinheiro, mandar um abraço aqui para um ouvinte nosso que eu encontrei, depois eu conto o que ele me disse. Mas o ato de afastar talvez seja uma resposta para tentar acalmar uma comunidade que ontem foi para as ruas, da forma como a gente está assistindo, minha gente. A reação foi uma viatura de Corpo de Bombeiros, que chegou lá para apagar um fogo que tinha sido ateado pelos próprios moradores revoltados com a morte dessa pessoa, que nós não sabemos quem é, nem o que fazia, nem qual a relação dela com a comunidade. É essa a resposta que a gente está querendo para começar a se traçar aí um fio condutor para essa ação que chama a atenção porque traz uma inquietude para a cidade do Natal. Pois acalma a população, eu vou falar população, mas um grupo de criminosos, né?
que estão aí, que quem ateia fogo em ônibus. A gente está vendo algumas pessoas correndo, né, Júlio Pinheiro? Fogo, os medo. dois ônibus são da empresa Uma da Conceição, né? Uma da Conceição, outra eu não sei, mas eles estavam, as pessoas estavam dentro do ônibus, saíram correndo, fugindo. Então, a partir do momento que você dá uma resposta para essas pessoas, eu vejo o outro lado também. Que tipo de mensagem você dá aos próprios policiais militares que estão arriscando a vida nas ruas de Natal? Diz, olha, quando acontece um confronto, alguém atira em mim, eu reajo, o bandido morre, eu sou afastado? Era para ele ser, claro, a gente ainda está falando sobre suposições porque o caso ainda está sendo investigado. Mas nesse caso era para o policial ser reverenciado. Dizer, olha, você agiu certo, você voltou vivo, você não se feriu e você tirou de circulação uma pessoa que estava atirando contra o Estado. Porque quem atira contra a polícia militar, atira contra o Estado. Então... Isso é verdade. É muito complicado. Você revidar uma operação policial, Claro. você está atirando contra uma força de segurança representada ali por aqueles homens. Então né? isso eu acho que de certa forma você corrobora e até encoraja outro tipo de manifestação como essa em outra região da cidade. Quer dizer agora que se a pessoa furar a barreira, atirar contra a polícia e o policial se defender e matar, o policial vai ser afastado? Não, era para ser o contrário. Era para dizer, não, policial, você agiu corretamente. Nós estamos aí com essas duas notas que tratam aí dessas informações nesse aspecto que nós estamos trazendo nas primeiras horas da manhã. Nesse momento, nós não temos informação de confronto no bairro, né? Isso. A reportagem do Sistema Tribuna já está em campo para detalhar para a gente mais... para a gente ter mais informações sobre esse caso que envolveu aí uma comunidade que é uma das maiores da zona oeste da cidade, que é o Camarão. Muita coisa para ser esclarecida, logo cedinho vai ter uma coletiva, exatamente. Vamos lá, Alice. A Secretaria de Segurança Pública e da Defesa Social informou hoje pela manhã cedinho, tem uma coletiva marcada às 11 horas para tratar exatamente sobre essas ocorrências que foram registradas no final de semana. Quem vai estar à disposição para a entrevista? O titular da pasta, Coronel Araújo, os comandantes gerais da PM e também do batalhão da Polícia Militar e a delegada geral da Polícia Civil também estarão presentes aí nessa coletiva. Então a cúpula da polícia vai receber Sesente. a imprensa às 11 horas. Talvez nesse horário a gente tenha todas as respostas aqui que a gente tentou nas primeiras horas buscar, mas a polícia está fazendo uma espécie de concentração de informações para essa coletiva que vai contar com todas essas principais autoridades de segurança pública do RN. 8h21. Repita. 8h21, a gente sai de Felipe Camarão, vai até São Gonçalo do